A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso áudio 13º, meus irmãos, né? Hoje estamos no áudio 13, glórias a Deus por isso. E nós vamos aqui falar mais um pouquinho sobre uma rainha de fé chamada Esther. Bom, finalizamos ontem o capítulo 7, aonde Amã e o rei Assuero aparecem no banquete da rainha. A rainha denuncia Amã e Amã é denunciado por Harbona, que falou que ele tinha uma forca em casa e assim ele morreu por ela, né? Ali terminou a saga de Amã. E agora o rei tem algumas coisas para consertar. Novos tempos de refrigério vai aparecer para os judeus. Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 8 de Esther. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. Então, o rei ficou surpreso que o homem que salvou ele era tio da sua mulher. Então ele mandou chamar Mardoqueu. E a casa de Amã, que com certeza deve ter sido uma grande casa, um grande palácio também, foi dado de presente para a rainha Esther, né? No verso 2. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então, agora, quem é dono da casa de Amã é Mardoqueu. E lembra que lembra que Amã, ele podia usar um anel do rei, como se ele fosse o segundo homem, depois do rei, ele seria o vice-presidente, seria assim, o vice-rei, né? Então, não existe vice-rei, mas é como se fosse um vice-presidente. Então, agora Mardoqueu assume e no seu dedo é colocado o anel, aquele homem que passou tanto tempo na porta do palácio, que livrou o rei da morte, mesmo seu povo sendo atrocidado, buscado pela lei que Amã colocou com o seu anel. Mesmo assim, agora, ele com tudo aquilo que ele passou, ele é exaltado por Deus e colocado como o homem da casa real. Então, vamos para o verso 4, desculpa, o verso 3. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Lembra que essa lei não podia ser revogada, né? E agora, o que será que vai fazer? A lei foi dada pelo anel do rei. Como é que vai fazer? E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Lembra que primeiro ela pediu para um banquete, né? Entrou na presença do rei. Agora ela entra na presença do rei chorando, porque ela quer que seja revogada aquela lei, né? E disse, se bem parecer ao rei, verso 5 do capítulo 8, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Verso 6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então, ela começa a passar para o rei tudo o que está acontecendo. E o que adianta? A mãe está morta, Mardoqueu exaltado, mas o povo ainda perece. Verso 7. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar
Olha aí que estreito. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo mês. E se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas, e aos governantes, e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua, né? Reparam? Esse versículo aqui, meus irmãos, é um versículo enorme, né? Versículo 9 do capítulo 8. Reparam que o rei não poderia revogar aquilo, ele tinha que criar outra lei, né? Porque não se revoga a lei de rei. Se ele decretar que tem que matar, tem que matar. Então, tem que criar uma nova lei. Tá entendendo? Veja o que aconteceu no verso 10. E se escreveu em nome do rei, Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos dos correios a cavalo, e que cavalgaram sobre ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província, que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que uma ordem se anunciara em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Olha aí, agora eles têm o direito de lutar e não vão ser presos, né? Porque antes, pela lei do rei, tinham que ser mortos e acabou. Mas agora eles podem se defender. Os correios sobre ginetes das cavalarias do rei apressadamente saíram impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã, meus irmãos, né? Então, estava decretado isso. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, né? Com aquela vitória que foi dada aos judeus, né? Com certeza, meus irmãos, os judeus ficaram muito felizes com aquilo, né? E é lógico que a lei do rei, ela foi meio que acalmando e aplacando a ira daqueles que tinham que obedecer à lei que Amã colocou com o anel do rei. Verso 16. Lembrando mesmo, meus irmãos, que isso aqui é que o rei tinha que obedecer a sua própria palavra, né? Ele não podia ir contra a sua própria palavra, ainda que o anel do rei foi colocado ali. Então, ficaria uma coisa assim que não tem muito valor, sabe? Ele cria uma lei e ele mesmo desfaz a lei. Então não poderia ser assim, né? E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo e banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles, né? Então, muitas pessoas praticamente se converteram ao judaísmo, né? Eles entraram, porque o judaísmo hoje é uma religião, né? O judaísmo hoje é uma religião. E aqui fica um recadinho do Pastor Alex. Eu vou falar meu nome, Pastor Alex do Cafezinho com Jesus. Muitos pastores, sem entendimento bíblicos e etenebrecidos, estuda o que eu estou te falando, tá? Etenebrecido pelos seus próprios conhecimentos, eles trazem costumes judaicos para a igreja cristã. Gente, não pode misturar. A igreja evangélica, a igreja cristã, ela é diferente, tá entendendo? Da outra igreja cristã católica. Tá? Os evangélicos, conhecidos como protestantes, não podem nunca, jamais, trazer costumes do judaísmo
para dentro da igreja cristã, porque você está fazendo uma mistura de religiões, tá? O nome disso é sincretismo, tá? Eles estão sincretizando a igreja e você não está nem percebendo, né? Já estão fazendo até cultos semelhante a judaísmo, né? Eles estão pegando algumas festas do judaísmo e trazendo para dentro da igreja. Isso é errado, como a festa dos tabernáculos, né? Então, nós temos a nossa própria crença e a nossa própria religião, que é a Cristo. Somos chamados de cristãos por de Cristo. Somos seguidores de Cristo, não de judaísmo, tá? Me perdoe eu terminar assim, mas eu tenho que consertar essas coisas. Eu não vou conseguir com muitos, mas pelo menos um pouco vão aprender essa história, tá? Essa ideia. Bom, anota aí a lição de casa, Jó 11:18, Jó 11:18, né? Se você de repente parar de receber o meu cafezinho, o que você vai fazer? Se um dia de repente você parar de receber, apaga meu contato e adiciona de novo. Anota meu contato no papel para você não perder, né? Não vai dar esse vacilo. Deixa eu ver se eu tenho mais recadinho aqui. Tenho sim, ó. Pastor, eu tô com um dízimo parado e eu quero ajudar as igrejas que o senhor ajuda. Eu também quero ajudar aí ofertando no seu ministério para você doar cestas básicas e alguma coisa assim. Tá. O meu Pix é 11971093166 ou 11956188781. Esses são o meu Pix. Me ajude, meus irmãos, porque eu preciso ajudar outras vidas, tá bom? Deixa eu aqui dar uma olhadinha. Ouçam meus recados até o final, ok? Não deixa, meus irmãos, de ouvir os meus recados. Bom, abraços para o meu grupo lá do Telegram e para o grupo de intercessão lá do Telegram também, né? E meu outro grupo de intercessão do WhatsApp. Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. Por hoje é só e amanhã tem mais.